A gente começa a hora de hoje falando de basquete. Na última quarta-feira, começou os playoffs de oitavas de final do NBB 17 para São José e Vasco da Gama. São José recebeu o Vascão da Massa na Farmaconde Arena e quem levou a melhor foram os visitantes. Quem vai te contar a história desta primeira decisão, primeira que pode durar até 5, é o Brunão. As imagens são sempre com ousadia e alegria do nosso José Sobral, o nosso Sobralzinho. Solta, Matheus! Um novo campeonato começou para o São José Basquetebol e agora qualquer erro pode ser fatal. São 3 vitórias para levar os joseenses às quartas de final do NBB. Por isso, Vieta tentou sua sexta logo na primeira jogada. O Vasco não queria ficar atrás e respondeu logo em seguida. Jogo de playoff é nervoso e isso era notado em quadra com as duas equipes errando muitas cestas. A primeira delas demorou a sair, mas depois que a primeira bola caiu, os dois times começaram a pontuar. E com o passar do tempo, o São José conseguiu abrir uma pequena vantagem, mas que não durou muito. Nessa bola de 3, o Ed recolocou o time carioca na liderança. No fim, um placar apertado digno de decisão, com vitória vascaína por 17-16. O segundo quarto começou com essa cesta de 3 do Martim. Mas o Vasco também guardava suas bolas de 3. Enquanto o ataque joseense parava na marcação adversária, Marquinhos continuava afiado nas bolas de 3 pontos. Essa cesta do Eugênios levantou a torcida vascaína e fez Regis Marrelli pedir tempo. A conversa, porém, não surtiu tanto efeito assim. E os times foram para o intervalo com 42-30 para o Vasco. Na volta dos vestiários, as duas equipes começaram pontuando. Era cesta para lá e cesta para cá. E a vantagem do Vasco, que era de 12 pontos, caiu para 3 nessa cesta de Martins Fernandes. E depois para 1, com esse arremesso do Vieta. Os argentinos estavam impossíveis e Fernandes recolocou o São José na frente nessa bola. Mas, apesar de todo o esforço, os visitantes voltaram a ficar em vantagem, terminando o terceiro quarto em 60-56. No último quarto, o São José sabia que precisaria ir para cima, para não começar os playoffs em desvantagem. Mas no começo só deu Vasco. E podemos dizer que com uma certa facilidade. Enquanto isso, os joseenses erravam bolas bobas. O jeito então era nas bolas de 3, sempre com ele, Martim Fernandes. O problema é que a mão do Ed também estava calibrada. E enquanto o São José parava na defesa adversária, o Vasco abria vantagem, encaminhando a vitória por 85-75 e fazendo a festa da torcida vascaína em plena casa joseense. Para o técnico Regis Marrelli, o setor defensivo do São José foi o ponto fraco do time na partida e o fator decisivo para a derrota. A gente não conseguiu marcar bem, o jogo contra o Pato e hoje a gente caiu muito defensivamente, né? Teve 2 jogadores no time deles que foram excepcional, um aproveitamento, Marquinho e Ed, né? E o Marquinho, a gente sabe que no dia que ele está no dia dele, fica muito difícil, porque a qualidade dele é um cara de 2,7 que chuta a bola em cima da cabeça, então realmente é muito difícil, né? Mas a gente foi abaixo, 4, 5 jogadores abaixo do rendimento normal. Isso aí pesa muito e defensivamente nós teríamos que compensar na defesa, mas a defesa não foi boa também não. Do lado vascaíno, além da felicidade pela vitória, tem também o respeito e a cautela para o segundo jogo dos playoffs do NBB. É importante essa vitória aqui, que é muito difícil ganhar aqui em São José, mas playoffs a gente precisa ganhar 3 jogos, né? Então a gente só ganhou 1. Tem mais 2 jogos para vencer e tentar sair com a classificação, e a gente vai buscar agora nos próximos 2 jogos em casa. O primeiro jogo da série melhor de 5 dos playoffs já foi. E com a derrota, o São José vai precisar vencer pelo menos um dos próximos 2 jogos no Rio de Janeiro, no sábado e na segunda-feira, para se manter vivo no NBB. Eu vou brigar até o final, não vou desistir nunca. Agora a gente precisa mudar. Se a gente jogar assim, não vai ganhar, realmente, né? Não tem jeito. Nós precisamos mudar, eu sou muito franco, eu não conto história. E para eles eu falo a mesma coisa, ou nós vamos marcar melhor, ou nós vamos jogar melhor, ou nós vamos ter uma atitude diferente, senão fica realmente muito difícil.
Pois é, Brunão, o Regis resumiu bem ali, né? Quando o Marquinhos está inspirado, o Ed está inspirado, o Humberto está inspirado, o Jamal não estava tanto, só anotou 2 pontos na partida, mas são gatilhaços, né? Bola de 3 para eles parece brincadeira de criança, né? O Marquinhos arremessa com uma tranquilidade, uma facilidade, a mesma coisa o Humberto, mesma coisa também o Ed. Esses jogadores fizeram a diferença, mas o São José também jogou abaixo daquilo que pode, né? Começou o jogo bastante truncado, com as duas equipes errando bastante, parece nervosas até mesmo para começar o jogo. E aí, a partir do segundo quarto, o Vasco praticamente dominou a partida, né? No terceiro quarto, o São José ainda teve uma melhora. A gente achou ali que poderia ser, né, uma volta do São José para o jogo, né? O começo de uma reação ali, mas acabou que não durou muito e o Vasco novamente voltou a dominar a partida. E aí no último quarto realmente só deu o Vasco. E aí o São José, além do que o Regis pontuou, né, além da defesa não ter funcionado, a defesa em contrapartida, né, a defesa do Vasco funcionou muito bem, né? Então anulou bastante ali o ataque do São José, que só conseguiu mesmo ser forte nas bolas de 3 do Fernandes. É verdade. Quem gosta de basquete gosta de números. O Brunão já trouxe na matéria, mas é sempre bom a gente ressaltar. O São José perdeu 3 dos 4 quartos da partida. O primeiro perdeu por 17-16, o segundo por 25-14, levou o jogo para o intervalo com 12 de vantagem para os cariocas, 42-30. Aí o terceiro quarto, o São José deu uma respirada, venceu por 26-18, levou o jogo para os últimos 10 minutos, perdendo por 4, 60-56. Mas aí voltou a perder no último período, perdeu por 25-19, aí o placar final 85-75. Principais pontuadores pelo lado do São José, o Martim Fernandes, 19 pontos, 3 rebotes e uma assistência, além do Carbonari com 13 pontos, 5 rebotes e uma assistência. Cestinha do jogo, que eu nem acabei falando dele aqui, mas o Paulo Iti, volante, o pivôzão da equipe do Vasco da Gama, 21 pontos, cestinha da partida com 21 pontos e 1 rebote, seguido pelo Ed com 18 pontos e 1 rebote, e o Marquinhos, 17 pontos e 5 rebotes. Vamos ver os jogos do São José, a sequência de jogos do São José, porque já tem jogo amanhã, perdeu na quarta-feira, 85-75, como você acabou de ver, jogo 2 amanhã, 5 da tarde, lá em São Januário, Vasco da Gama e São José, segunda-feira, o terceiro jogo, pode matar aí caso o Vasco faça 3-0. Se o São José vencer uma das partidas, obrigatoriamente, pelo menos uma partida, mais uma, teremos em São José, no dia 2, 19h30, novamente na Farmaconde Arena, e se precisar, caso empate em 2-2, 2 vitórias para cada lado, a decisão será no dia 5, novamente em São Januário, 20 horas, lá no Rio de Janeiro. Vamos ver como é que tá os playoffs. Tem jogos ainda que não começaram, tem playoffs que não começaram, como por exemplo Minas e Mogi ainda não começou, e também o outro aqui que não começou foi o clássico dos Corinthians, que começa hoje, na verdade, o 7º contra o 10º colocado. O Vasco está com 1-0 na frente do São José, o São Paulo bateu ontem, o Brasília fez 1-0, Paulistano venceu o Bauru, tem o jogo 2 hoje, Paulistano está na frente, Flamengo deu uma cacetada no Caxias ontem, venceu por 1-0, Franca foi apertado esse jogo aqui, eu achei que o Franca ia passar tranquilo, não foi nada, foi apertadíssimo esse jogo aqui, Franca e Pato, e o Pinheiros, o Pinheiros venceu, o Unifacisa também já faz 1-0, o NBB vai se afunilando, hein, Brunão? Pois é, agora o São José tem que, como o Regis falou, melhorar, tentar vencer pelo menos um desses 2 jogos aí para trazer mais um jogo para São José, conseguir a vitória e igualar a série para poder levar o último jogo aí, o 5º e decisivo jogo, para o Rio de Janeiro. Se acabar perdendo as duas, aí já é fim da linha, então tem que mudar essa mentalidade do São José, e já são um jogo amanhã, o outro segunda-feira, não tem muito tempo para pensar não. E como você bem falou no programa de segunda-feira, na fase de classificação, o São José perdeu em casa naquele começo tenebroso de NBB, o pior começo da história do São José no NBB, perdeu em casa, mas no jogo do retorno, lá no Rio de Janeiro, o São José venceu. Se essa máxima persistir, o São José trará uma vitória do Rio de Janeiro, é isso que esperamos do São José Basquetebol, tá certo? Amanhã, 5 da tarde, São Januário, jogo 2, entre São José e Vasco da Gama, tá certo?